Quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos sentindo falta dos nossos pastores, apóstolo Douglas, a pastora Márcia, pastora Aparecida, o pastor Claudenir estão viajando, amém, queridos? Mas eu creio que já eles estão de volta, estão buscando em Deus aí direções para a igreja e que nós possamos adorar o Senhor nessa noite, bendizer e louvar, porque Deus é bom em todo o tempo, amém? Todos acharam Efésios capítulo 6? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, o versículo 10 até o 13, nós vamos ler nessa noite, que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor nessa noite? Soberano Deus, eterno Pai, sabemos que Tu já está aqui nesse lugar, Senhor, que o Teu Santo Espírito passeie em nosso meio. Senhor, queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha direcionar essa palavra nessa noite ao nosso coração. Senhor, que esses que aqui se encontram e aqueles que vão estar assistindo pela internet possam ser tocados pela Tua palavra. Senhor, que o inimigo não tenha poder para roubar aquilo que for ministrado nessa noite. Enquanto estivermos aqui ministrando, Pai, Tu tens toda a liberdade, toda a autoridade, porque nessa noite já declaramos, Senhor, que abrimos o nosso coração para que o Senhor venha operar em nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu queria perguntar para vocês nessa noite, o que seria um dia mau na tua opinião? Alguém poderia citar aí um dia mau? Um dia de luto? Mais alguém? Uma enfermidade? Mais alguém poderia citar um dia mau? Não? Quem sabe no decorrer da ministração nessa noite, você vai entender um pouquinho do que é um dia mau. Que às vezes nós passamos um dia e nem percebemos. E às vezes esse dia dura por dias, meses e até anos. Não é verdade? Mas Paulo, ele dá várias instruções aos irmãos de Éfeso. E ele orienta o quê? Que a gente busque ao Senhor, busque se revestir, busque a presença do Senhor, para que a gente possa resistir no dia mau. E o que seria resistir no dia mau? Bom, para eu poder ilustrar para vocês o que seria um dia mau, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a história do rei Ezequias. Vamos ler um pouquinho a história dele lá em 2 Reis, capítulo 20, amém, amados? Aleluia. Vamos entender um pouquinho nessa noite do que seria um dia mau e de por que acontecem dias que são maus, mesmo sendo nós cristãos, mesmo nós servindo ao Senhor. Amém? Todos acharam 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Se alguém não achou ainda, eu espero um pouquinho. Amém, queridos? Aleluia. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor.
Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acás. Amém, queridos? Para você entender o que eu quero falar para você nessa noite, eu preciso contar para você que Ezequias, ele foi levantado um rei depois da morte do seu pai. Ele tinha 25 anos. E a palavra do Senhor, no livro das crônicas dos reis de Israel, diz que no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, esse rei Ezequias, ele restaurou a adoração na casa do Senhor. Porque já não se adorava ao Senhor naqueles dias. Porque o seu pai, Acás, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E a nação já não adorava mais a Deus. Já não havia mais louvores na casa do Senhor. E nós temos ouvido nesses dias o Espírito Santo falando com a igreja através do apóstolo Douglas, através do profeta Israel na quarta-feira, falando sobre alinhamento. E o Espírito do Senhor é um Espírito de ordem. Ele não vai ir contra a sua palavra nem em outra direção, mas ele está nos trazendo o quê? Direcionamento, posicionamento, alinhamento com o Senhor. E ele nos mostra aqui por onde começar. E Ezequias, na sua juventude, com seus 25 anos, começou então a derrubar os bosques, ou seja, um lugar onde tinha plantas, árvores que eram adoradas como sendo santas. E então os bosques foram destruídos. As imagens de escultura que estavam sendo adoradas foram quebradas, foram destituídas da casa do Senhor. E então ele chamou os sacerdotes e os levitas e clamou a eles que eles se santificassem. Ou seja, começou pelo altar. Amém? Começou por aqueles que foram chamados para servir. Começou por aqueles que foram chamados para fazer a diferença, para buscar a presença do Senhor, para adorar ao Senhor. Amém, queridos? E depois de ter feito isso, os levitas, os sacerdotes ouviram, obedeceram. Então todo o povo de Judá foi convocado para que estivesse na casa do Senhor, para que trouxesse as suas ofertas, para que trouxesse aquilo que tinha de melhor para oferecer para o Senhor.
E a palavra nos fala que foi tão grande a oferta que o povo trouxe, que os sacerdotes, como eram poucos, não deram conta de fazer os sacrifícios. Então chamaram os irmãos levitas para que ajudassem a sacrificar os animais que foram trazidos. Para que você entenda melhor, durante esses dias, nessa semana, leia o livro das crônicas dos reis de Israel. E você vai ver quão grande foi a obra que esse homem fez. Amém, queridos? Mas, por ele ter feito essa obra, ele ficou chamando a atenção dos inimigos. E o inimigo se levantou. E então queria levar cativo tanto ele quanto os irmãos, a família, né? E toda a casa de Judá. Mas ele se levantou e foi à casa do Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a sua oração. De que maneira? Enquanto o inimigo estava acampado próximo da cidade, o anjo do Senhor à noite visitou aquele arraial. E a palavra do Senhor diz que um anjo destruiu 185.000 soldados que estavam acampados. Queridos, às vezes a gente não tem noção do poder de uma oração. Só que não é apenas uma oração, uma palavra que a gente vem e fala diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou assim, ó: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor requer de nós para que Ele possa ouvir a nossa oração? O Senhor quer que a gente esteja em santificação. O Senhor quer que a gente esteja revendo alguns dos nossos costumes, alguns hábitos. Às vezes nós temos dentro de casa ídolos e nós nem prestamos atenção. Às vezes o nosso cônjuge é o nosso maior ídolo. Às vezes os nossos filhos, o nosso trabalho, nossa riqueza, nosso conforto. E o que o Senhor requer de nós? E eu vejo essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa, que depois de 14 anos que ele limpou a casa do Senhor, que ele restaurou a adoração, que a obra começou a ser feita, ele ficou enfermo. E na sua enfermidade o Senhor mandou dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Queridos, quando ele ouviu isso, que me chama a atenção, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não brigou com o profeta que veio trazer a mensagem, porque muitas vezes o profeta, o apóstolo, a pessoa que está aqui, está trazendo uma mensagem de Deus para a nossa vida e nós ficamos revoltados, não com o nosso pecado, não com a condição que nós estamos vivendo, mas com aquela situação que nós estamos sentindo, que é como se fosse uma afronta para nós. Mas ele não se sentiu afrontado, pelo contrário, o profeta saiu de onde ele estava, ele se virou para a parede, a Bíblia diz, e chorou muitíssimo, e disse: lembra-te, Senhor, de que eu andei reto diante do Senhor. Ou seja, olha o poder que tem quando nós somos sinceros diante do Senhor, quando nós fizemos aquilo que é agradável diante do Senhor, e quando não nos rebelamos com o Senhor. E o profeta foi embora, mas ele chorou muitíssimo. E Deus não foi embora com o profeta, amados, porque o profeta estava lá no pátio, e o Senhor disse: volta e fala para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ou seja, o Alexandre, aleluia, sinto o Espírito do Senhor aqui, glória a Deus. O Alexandre abriu o culto nessa noite dizendo o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui está a prova de que Deus nos vê no secreto. Tem até uma canção que diz, né? Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. O profeta não estava vendo a atitude dele se virar para a parede e chorar muitíssimo.
Mas Deus que estava lá no quarto dele, no oculto, viu. Eu quero dizer para você que talvez o pastor, a pastora, o apóstolo, o profeta não esteja vendo a tua condição, não esteja vendo o que você está vivendo, mas o Senhor que vê no secreto conhece o teu coração. Aleluia. Mas ele não era um homem bom? Sim. Mas Jesus não disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo? E a palavra do Senhor diz que Deus não pode ser tentado e também não nos tenta, mas Ele nos leva ao deserto para ser tentado, para ver aonde está o nosso coração. E a palavra do Senhor em Crônicas fala também que Deus permitiu que ele passasse por aflições para ver aonde estava o seu coração. Porque o Senhor o livrou. E queridos, para pensar um pouquinho. Ele acreditou quando o profeta Isaías disse para ele: você vai morrer e não vai viver. Mas quando o profeta voltou e disse: o Senhor viu a tua oração, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, ele não acreditou que ele viveria. Tanto que ele disse: qual é o sinal? O que eu posso ter palpável para acreditar que verdadeiramente eu vou voltar a entrar na casa do Senhor? Muitas vezes eu e você somos assim. Nós estamos sentindo, estamos vendo, estamos percebendo o Senhor andando conosco, nos cuidando, nos guardando, nos restaurando, mas nós queremos sinais. Qual é o maior sinal que nós podemos ter de que o Senhor está conosco, de que estarmos aqui nessa noite com saúde, com vida, com trabalho, com uma vida abençoada? Ai, pastora, você não sabe o que eu estou passando. Você já pensou que nesse processo que você está passando é o Senhor testando, te levando para o deserto para ver onde está o teu coração? Ele estava enfermo. E a ordem, o decreto não era de um médico. Era do próprio Deus dizendo: você vai morrer. Mas ele preferiu clamar. Ele preferiu buscar o Senhor que já tinha livrado ele outrora. E eu e você, quantas vezes deixamos de buscar ao Senhor porque parece que a nossa situação, a nossa condição é difícil demais, é impossível? Jesus disse: nada é impossível para o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero contar um pouquinho sobre essa palavra. Aleluia. Quando Ezequias ficou doente, ele passou um dia mal. Quando o inimigo estava cercando a cidade, ele passou um dia mal, um dia de afronta. Talvez você esteja aqui, você diga, ou você que está me vendo, diga assim: mas não é apenas um dia. Já faz muito tempo que eu choro, que eu sofro, que eu oro, que às vezes eu não tenho nem palavras para falar diante do Senhor, porque parece que essa noite esse choro não cessa. Mas eu quero dizer para você que a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em 2015, eu passei por um dia de angústia, por uma noite de choro. Eu tive um mioma no útero e passei meses com sangramento. Não tinha nem força para caminhar. A Lígia está aqui, né? Muitas vezes ela me acompanhou da minha casa até o consultório médico e eu não tinha forças para caminhar 10 minutos. Que no meio do caminho nós tínhamos que parar para recuperar as minhas forças para continuar caminhando. O William um dia chegou e disse: mãe, a mãe está doente? Eu falei: tô, meu filho, tô doente. Mas ele ainda era muito pequeno, não entendia o que eu estava passando. E eu falei: por que você está me perguntando? Ele falou: porque eu nunca vi a mãe se deitar no meio do dia. Mas eu não tinha forças, pendurava 2, 3 peças de roupa no varal e eu tinha que me deitar, porque eu não tinha forças para caminhar.
Mas o Senhor me curou. Eu não precisei tirar o meu útero. Eu não precisei passar por cirurgia. Hoje, para a glória do Senhor, eu já fiz outros exames. O meu útero está limpo. Não precisei tirar o ovário. Então, eu quero dizer para você que talvez você está passando por isso, ou conheça alguém que está passando por isso. Eu quero dizer para você, acredite, Deus pode te curar. Deus pode te restaurar, independente da enfermidade. Em 2018, eu passei por outro dia mal, de uma forma diferente. Em 2018, eu passei por um divórcio. A pessoa quem eu amava simplesmente chegou e disse: o meu coração não está mais com você, eu vou embora. Foram dias intermináveis, noites de choro, que é quando ninguém nos vê, mas o Senhor nos vê. E consegui passar pelo vale, pela tribulação. Mas em 2019 eu me envolvi com pessoas erradas, em um relacionamento errado. E eu sofri um dia mal de outra forma. Relacionamento abusivo, aonde as pessoas que não me deixaram, eu deixei, eu me afastei. E por causa do pecado, por causa da situação que eu estava vivendo, eu não tinha coragem de chegar na presença do Senhor. E alguém que outrora orava por horas e passava o dia inteiro falando com o Senhor, agora já não tinha mais palavras para falar com o Senhor. Mas Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos, amém? Ele não nos abandona, porque Ele conhece o nosso coração. As pessoas veem o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, às vezes o desemprego, a falta de dinheiro. E aí as pessoas, mas não é cristão? Não está na presença do Senhor? Por que passar por tanta dificuldade, por tanta luta, por tanta angústia? Em 2021 o Senhor falou comigo e disse: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Nessa palavra de Ezequias. E a gente sabe quando Deus fala conosco, porque quando Deus fala conosco, Deus nos rasga por dentro, amém? E eu disse: Senhor, como é que eu vou colocar minha casa em ordem? Eu não sei nem como falar, não sei mais nem cantar louvores diante de Ti. Me dá uma estratégia, Senhor. Me dá, Senhor, um início de novo. E o Senhor então colocou um louvor no meu coração e a oração do Pai Nosso. E o Senhor disse: comece dessa forma. E eu recomecei. Então eu quero dizer para você que se talvez você não tenha palavras para orar, não tenha uma oração para fazer, peça para o Espírito Santo que Ele vai te direcionar, Ele vai dizer para você o que o Senhor quer que você faça. E assim como o Senhor fez na vida de Ezequias, restaurando a adoração, restaurando a comunhão com Deus, o Senhor fez na minha vida. Amém, queridos? Curou minhas feridas, me colocou de pé, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, trazendo a palavra para vocês. Como eu falei, Deus não nos deixa sozinhos. Eu fechei meu ateliê, voltei a trabalhar fora, morando perto da irmã Neide, e ela foi um anjo de Deus na minha vida, amém? Porque eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de viver, não tinha mais razão do porquê existir. Eu nunca tentei suicídio, amém, amados? Mas eu pedia todos os dias para o Senhor: Senhor, me leva, porque eu não tenho vontade de viver. Nada mais nesse mundo me atrai, nada mais tem graça, nada mais faz sentido. E eu chegava do trabalho meio-dia e ela estava lá, com um prato pronto, esperando para que eu me alimentasse, porque ela sabia que eu não estava bem, apesar de eu não falar nada para ela, mas ela estava lá do meu lado. Então assim, não rejeite, não recuse alguém que esteja estendendo a mão para você. Ela não sabe disso,
Mas muitas vezes eu subi com o prato do jeito que ela me deu, botava na geladeira e nem tocava, porque eu não queria comer. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu estou aqui para te dizer que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Amém? Se eu fosse contar para vocês quantos milagres o Senhor já fez na minha vida, como eu falei de sinais, o Senhor me tirou da depressão, o Senhor me tirou do mundo de idolatria, o Senhor restaurou a minha saúde. Eu não conseguia caminhar, hoje eu já caminho de salto. Amém? Firmou os meus pés. Talvez você diga: eu não tenho palavras, eu não consigo orar, não consigo ter intimidade. E o Senhor Jesus conta para nós a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Talvez a dracma que você perdeu, a moeda preciosa, seja a busca, a intimidade com o Senhor. E Jesus disse que aquela mulher perdendo a sua dracma, isso está em Lucas capítulo 15, amém, queridos? Versículo 8 em diante. Ela acendeu a luz, pegou a vassoura e varreu a sua casa diligentemente. E nessa noite eu quero falar para você, talvez o teu coração seja a casa que precisa ser limpa hoje. Naquela época não tinha porcelanato no chão, mas acredito que tinha tapetes. Amém? Então imagina você pegar uma vassoura e começar a varrer no tapete, no pó, com uma lamparina, porque não tinha energia elétrica ou lanterna, com uma lamparina, diligentemente, ou seja, com inteireza de coração, com verdade na tua alma. Comece a buscar dentro do teu coração aonde foi que você perdeu o foco. Em Apocalipse a palavra diz: olha, vê de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Se você está aqui nessa noite, se você está me ouvindo, é para você essa palavra. E se você conhece alguém que esteja precisando de ajuda, busque alguém, porque sozinhos muitas vezes nós não conseguimos. Talvez você não tenha alguém que esteja lá com a mão estendida, com um prato no almoço quentinho para você, lembrando você: ó, Ele me ama tanto, como nós cantamos aqui hoje à noite. Eu não tenho mérito nenhum, queridos. Eu sou só uma humana pecadora, ao qual Deus teve misericórdia, ao qual a sua misericórdia todos os dias está proposta diante de nós. E quando eu estava lá, enfraquecida, triste, sem saber por onde começar, eu colocava um pé fora da cama e eu dizia: Senhor, me dá força para eu poder levantar. Hoje eu coloco os pés para fora da cama e eu falo: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias renovadas sobre a minha vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para falar para os irmãos. Lembrando que Paulo fala para nós o quê? Nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e estarmos firmes na presença do Senhor. O que isso significa? Alguns dias maus que eu passei, eu estive firme na presença do Senhor. Mas foram tantas lutas, tantos tombos, tantas afrontas, que eu já não estava firme na presença do Senhor. E aí o inimigo vem nesse momento e nos assola, nos oprime, e todos os dias tenta nos dizer que nós não somos merecedores, que nós não vamos conseguir. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui para te dizer: você vai vencer. Você vai contar o testemunho do que Deus fez na tua vida, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.